Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos na programação da TV Câmara Caxias, a casa é sua, a tela também, com mais um Caxias Conversa. Hoje a gente fala sobre a população em situação de rua em Caxias do Sul. Comigo no estúdio aqui da TV Câmara Caxias, eu já vou apresentando os meus convidados para vocês. Aqui na minha frente está o Enaldo Jorge Alves de Freitas, que é representante da população em situação de rua. Seja bem-vindo, Enaldo. Muito obrigado. Também ao lado está a Cristiane Oliboni, que é diretora de média complexidade da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Seja bem-vinda. Obrigada. E aqui, pertinho de mim, Wagner Espeiorim, psicólogo no Centro Pop Rua daqui de Caxias do Sul, esse órgão que atende a população em situação de rua aqui na cidade. Seja bem-vindo. Isso mesmo, muito obrigado. Gente, olha, para introduzir a conversa de hoje, eu trago algumas informações para vocês. A população em situação de rua, ela é caracterizada é um grupo que pode ser caracterizado pela extrema pobreza, vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a falta de moradia convencional regular. Utilizam espaços públicos ou áreas degradadas como moradia temporária ou permanente. E segundo dados do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua da Universidade Federal de Minas Gerais, um número recente aí apontou um aumento de população em situação de rua, um aumento de 88% entre 2020 e 2026. Esse número é um número nacional. A população sem teto no país passou de 194.824 pessoas para 365.822. E as capitais que lideram o ranking que mais tem população em situação de rua é a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Eu já jogo a conversa aqui para vocês, para a gente saber qual é a realidade de Caxias do Sul. Qual é o número de pessoas em situação de rua e também como vocês atendem essas pessoas. Vamos começar com a Cris. Vamos lá. Então, hoje a gente trabalha com dois números, né, referentes à população em situação de rua no município, que é o número do Cadastro Único, que hoje, neste mês de junho, a gente dispõe de 1.058 pessoas cadastradas no Cadastro Único como pessoas em situação de rua. Porém, a gente tem um número muito diferenciado, que é um número de pessoas atendidas em serviços especializados para essa população aqui no nosso município, que ele gera em torno de 450 pessoas diferentes acessando mensalmente os nossos serviços. A gente sabe que é uma distinção muito grande em números, né? Porém, hoje o município ele não dispõe de um censo para essa população e o IBGE ainda está trabalhando para a implementação desse levantamento de dados dentro dos municípios, que vai ser imprescindível para a gente pensar em políticas públicas, né, para atender a população em situação de rua. Toda a população em situação de rua, ela passa pelo Cadastro Único. Essa é até uma informação que me chamou a atenção, porque é o CAD Único que tem esses dados também, mas eu nem sabia que a pessoa ela passava pelo CAD Único. Só o fato de acessar os serviços já entra no cadastro? Então, a pessoa ela pode acessar por livre e espontânea vontade, né? Ela vai procurar os serviços da assistência social. Hoje, a gente só faz, dentro do município de Caxias do Sul, o cadastro único dentro do Centro Pop ou através da abordagem social. Porque a gente conhece aquele indivíduo, sabe realmente da situação dele e vai atualizar ou inseri-lo dentro do cadastro único. Porém, como é uma análise feita conforme o que o indivíduo vai nos trazer, de repente ele pode não estar mais em situação de rua, não permanecer mais em situação de rua e nem permanecer mais no município de Caxias do Sul. Então, por isso que a gente acha que infla muito o número dentro do município, tendo em vista os atendimentos e o reconhecimento que temos dessa população, né? Uhum. Mas como que funciona isso? A gente atende os usuários, a gente entende como é que está a situação dele, o que tem de documentação e vê se já está inserido no Cadastro Único. Como o Cadastro Único é um cadastro nacional, então a gente procura sempre estar inserindo para ter esses dados, para conseguir trabalhar esse indivíduo como um todo, né? Dentro do município ou fora. Quando ele sai do município, o certo é atualizar no município onde ele se encontra. Ótimo. Enaldo,
Você hoje é uma pessoa em situação de rua? Já foi uma pessoa em situação de rua? Hoje fazem 10 anos já que eu sou casado com a minha esposa. Um abração para minha esposa guerreira, né? Porque devido a ter passado por diversas situações na vida, altos e baixos, eu venho aqui para agradecer mesmo Pop Rua, porque com a orientação que eles me deram, eu pude, no momento certo da minha vida, eu pude dar outra energia, né? E é uma questão de direção para o ser humano. Todo ser humano, ele precisa sim, ele precisa ser ouvido, ele precisa ter a dignidade, né? Para estar junto com ele, porque as pessoas, elas taxam, né? Todo morador de rua é drogado, coisa parecida. Nem todos eles são drogados, usam drogas, mas quem usa precisa ter, né, a dignidade junto dele e a mão estendida para quando ele precisar fazer um novo recomeço. A equipe, né, técnica de saúde está ali pronto para ajudar, né? Imagina o que é uma pessoa sem direção na vida. E a pessoa, ela acaba se tornando aquilo que a gente mais aposta nela, né? E o ser humano, ele precisa de muito amor e carinho. E o Pop Rua, ele faz isso, né, mano? Ele trabalha diretamente com as pessoas que têm problema e com suporte, né? O qual eu também recebi, porque eu não tinha... Me lembro que vocês estão falando do cadastro, eu não tinha nada, e eu recebi a orientação de como sair dessa através do Pop Rua, né? Por isso que eu acho muito importante. A importância dos serviços, né? Do serviço. Leonardo, tu quer contar um pouco da tua história para nós? De como você foi parar nas ruas? A minha história, foi tão estranho na vida, assim, de um ser humano, assim, porque eu me lembro muito bem, antes de eu parar na rua, que eu passava por uma turminha na esquina, e que os caras me convidavam para mim ir lá fumar um baseadinho. E eu era da igreja, tá me dando uma câimbra aqui, mas tranquilo. Eu era da igreja, né? Disse, capaz que eu vou ficar aí com vocês aí, perdendo meu tempo, que eu vou fazer isso. E logo depois disso aí, eu tive um acidente onde eu quebrei o fêmur. E aí eu precisei de muito tempo para me recuperar. Muito tempo para se recuperar, dinheiro no bolso e muita dor, né? Minha mãe internada e aquela rapaziada lá, né, mãe? E um dia eu me lembro muito bem que eu digo, os caras estão lá dando risada à toa, né? Eu era um cara que trabalhava em 2 serviços, estudava, tinha aula de violão, eu era bem ocupado, né? Minha vida, tinha academia naquela época, eu era ativo em cuidar da minha saúde, assim, do nada sobrar um baita de um tempão, assim, e dinheiro no bolso e muita dor. E aí eu comecei vou lá ver o que esses caras estão fazendo lá, cara. Porque não pode, né? Já não tinha mais nada a perder, porque de tanta dor que eu sentia. E aí eu fui lá e me anestesiei. E achei aquilo interessante. E o tempo que eu ganhei para me recuperar, eu acabei fazendo virar uma rotina aquilo, né? Ao passar do tempo. E aí quando eu voltei a trabalhar, já não era mais a mesma pessoa. Eu ficava olhando pro relógio, eu me lembro, mas qual é a hora de sair? Todo dia pedia vale, né? E aí a coisa foi descendo ladeira abaixo cada vez mais. Tu ficou quantos anos na rua? Eu acredito que eu fiquei uns 5 anos bêbado direto, com problema de alcoolismo, e uns 15 anos na rua, sabe? Uns 15 anos brigando de um lado pro outro, vai pra praia, vai pra Porto, vai pra Caxias, não tinha onde ficar, né? Não tinha orientação, aqui a gente chegava ao máximo. E aí a gente saía fazer mochileiro, né? Que tu acaba virando, não tendo paradeiro. E cada vez quando tu não tem apoio, não tem da técnico de saúde, né? Pessoal que podem dar orientação para as pessoas, a gente cada vez vai se afundando mais até encontrar esse serviço. Sabe que a gente escuta alguns relatos de pessoas em situação de rua. Já escutei de um amigo, o Sandro, que ele se entregou para as ruas quando a mãe morreu. Então, a referência dele era a mãe, aí a mãe se foi, e aí ele se largou nas ruas. Eu não sei se no teu caso teve uma perda, ou porque normalmente o que acontece às vezes é
fragiliza aí os vínculos Eu vou familiares. dizer assim, ó, com a perca da minha mãe, eu tive que firmar o passo de verdade. Porque daí acabou aquela porta que toda mãe, né, mano, ela vai apostar no filho pro resto da vida. Abria de madrugada pra mim, sabe? Eu na frente do caixão dela, assim, pensando, pô, mãe, quantas vezes... Daí eu vi que ali tinha acabado, ali, ó, agora tu vira homem, né? Tem as responsabilidades, porque a gente consegue sair dessa com responsabilidade, ou então tu pega e te joga, porque tu nunca mais vai te achar. E aí é uma pena ter dado valor às palavras da minha mãe, né? Um tempo... Mas hoje em dia eu acredito que ela tá feliz me olhando assim, não. Com certeza. Ele cuida da família dele com dignidade, ele dá o máximo dele. Eu tenho apoio, né? Tenho o apoio das pessoas que eu certamente, se eu pedir ajuda, eles sabem do problema. É uma superação todos os dias, né? É um assunto bem delicado isso, saúde mental. Wagner, te introduzi aqui nessa conversa porque tu vê como é importante, né, a gente humanizar as pessoas, né? Quando a gente humaniza as pessoas, porque o que acontece com a questão da população em situação de rua, é que tem gente que tem medo da pessoa que está na rua, ou vai estereotipar, como a gente falava em off, né? O quanto é importante humanizar, né? Conhecer as histórias para desmanchar os preconceitos mesmo, né? Isso, acho que esse é um elemento bem importante, essa humanização, né? E tentar entender não só as causas, porque elas são multifatoriais e muitas vezes elas estão no plano social. Então, quando também a gente bota uma causa muito no plano individual, a gente não vai dar conta de explicar a população em situação de rua. Então, tem que ter uma humanização, né? É importante que ela ocorra justamente para que o trabalho se efetive e também para que aquele sujeito consiga buscar autonomia de se reencontrar em algum ponto, né? Ou de encontrar-se de um outro jeito, assim, né? Mas, assim, olhar também a causa social que está colocada ali é imprescindível nessa lógica, porque a gente tá numa lógica, num funcionamento social que leva a processos de marginalização inevitavelmente. A população em situação de rua, ela acaba sofrendo isso, assim, dessa estrutura social, muitas vezes, que faz isso. O que acho que o Centro Pop, as políticas sociais tentam é justamente dar conta desse fenômeno, tá? E aí no acompanhamento técnico, que é a parte que me cabe mais, assim, no dia a dia, né? É tentar olhar para o sujeito, né? E para que ele consiga, mediante estratégias, intervenções, objetivos, sair dessa conjuntura e, sim, se recolocar, assim, de alguma maneira, num processo de menor exclusão, digamos assim, né? De que ele se volte a conseguir se integrar, assim. Claro que quando a gente olha esse fenômeno, então, a gente vai ter esses aspectos sociais e tem os aspectos subjetivos, e assim... Acho que esse é um ponto em que cabe a psicologia, assim, né? É de como isso, assim, essa história desse sujeito, ela pode se reconectar com ele, de alguma maneira. Vamos pensar isso, assim. Então, eu faço os grupos de regulação, né? Que são, diariamente eles acontecem no Centro Pop, então a gente bate uma conversa, assim, né? Faz uma conversa praticamente diária, né? E aí, muitas vezes, quando eu vou dialogando ali e vai oferecendo a palavra para que a pessoa que está buscando uma vaga fale, assim. Aí ela me responde assim, é a mesma história, né? Isso me intriga muito, assim. Sabe, Arnaldo? Me intriga muito quando tá num grupo de regulação e aí tu vai dando a palavra e aí um fala, o outro fala, aí o terceiro fala e me diz assim, é a mesma história. Daí eu paro e digo, não, mas eu quero saber a tua história, né? Porque a gente sabe que essa mesma história é o processo de exclusão. Mas o que vai fazer a superação é um tanto esse aspecto subjetivo, tá? Mas não apenas. Então, por isso as políticas públicas aí, né? Tu entende? Então a gente está falando num campo que se entrecruza, assim, entre o subjetivo e o coletivo, assim. Então acho que isso é importante. Então as perdas muitas vezes vão levar à situação de rua, né? Mas acho que é o coletivo que faz a superação também. Ótimo.
Cris, por que as pessoas negam olhar para aquele sujeito que está na rua e negam, inclusive, de olhar para o sujeito como um ser humano? Porque isso acontece, né? Acontece. E aí, eu acho que traz muito o que a gente conversou em off, né? Na questão do estereótipo. Quem é a pessoa em situação de rua nas nossas ruas? Então, a gente já vê aquela pessoa que está com uma roupa suja, que está com um cheiro mais forte, que está, de repente, usando algum tipo de substâncias psicoativas. Então, esse é o estereótipo da pessoa em situação de rua. E quem realmente conhece a pessoa em situação de rua sabe que não existe um perfil de pessoas em situação de rua. Pode ser qualquer pessoa que está ao nosso lado nas ruas e que está numa situação, naquele momento, de sobrevivência nas ruas, né? E identificação pelas ruas, ela se dá ao longo prazo de permanência nas ruas. E isso vai causando estratégias para que ele consiga ter artifícios e artimanhas para vivenciar as ruas, né? Para sobreviver às ruas. Então, é bem difícil quando a gente fala de rotular a pessoa em situação de rua. Então, a gente sabe que, por vezes, em questões jornalísticas ou em apontamentos, a gente já traz. Era pessoa em situação de rua. Houve um furto, era pessoa em situação de rua. Mas não necessariamente é uma pessoa que se encontra em situação de rua. Né? Então, a gente tem que desmistificar essa questão da vestimenta ou do uso de algumas substâncias e casar com a pessoa em situação de rua. A pessoa em situação de rua é uma pessoa que está em extrema vulnerabilidade social, que está em situação de rua porque está em desabrigo, mas não necessariamente vai causar todo esse estranhamento, né, enquanto sociedade, ou vai ter atitudes que são muitas vezes rotuladas, né? E é o que a gente vê frequentemente nas mídias, é o que a gente vê frequentemente dentro dos serviços, fora dos serviços, na sociedade como um todo, né? Quem nunca conversou com algum parente, com alguém muito próximo, muitas vezes, mas que não trabalha diretamente, não conhece diretamente essas pessoas, e rotula. Então, acho que é algo muito natural e eu acredito que Enaldo, acho que tu pode trazer também isso, que vocês devem vivenciar muito, ver isso na pele, sabe? Não existe pessoa em situação de rua com um perfil X ou Y. Existem pessoas que estão ou não em situação de rua. Passando por um momento em que a gente tem um projeto e eu faço parte, desde que eu comecei a fazer esse podcast aí, que é a Voz que Não Tem Vez, que o pessoal me aceitou lá, as pessoas, elas não têm perfil, é um momento, e no momento a gente está em situação de casa, que a gente também pode enfrentar essa situação de rua, claro. Sabe? A gente acha, só isso não vai acontecer comigo. Não, isso é uma tragédia de vários resultados, que torna a pessoa ter que... Cada um tem uma história. Cada ser humano ali, se você parar para escutar, ele vai te dar uma história diferente. Ele teve uma história, ele teve sonhos, ele apenas... Ele está desencontrado ali e desistiu, né, de continuar. Porque cada história é uma história e são muitos resultados errados para levar as pessoas, né? Eu fiz um vídeo hoje, assim, eu gosto de fazer porque eu me sinto do outro lado da câmera e com bastante... Eu tenho que fazer isso. O que é achar normal uma pessoa dormir dentro de um latão de lixo, cara? Isso não é normal, sabe? As pessoas hoje olham o ser humano jogado lá na rua, isso não é normal. Isso a gente pode resolver, assim, com políticas públicas, né? E através do tempo. Não é normal essas coisas. A gente vai acreditar, inclusive, você falou do podcast antes, Naldo, a gente vai colocar lá, YouTube, @ouse, _crer. Eu queria comentar contigo, Enaldo, porque tem uma frase que se repete muito quando se fala das pessoas que vivem na rua, que é está na rua porque quer. Fale sobre isso. Ninguém está na rua porque quer. Ninguém. Isso é um preço muito alto a se pagar estar na rua. É acabar apagando a sua própria essência de vida. Porque ao passar do tempo que tu vai ficando na rua, ela vai fazer tu criar estratégias para sobreviver. E essas coisas que são ruins.
E por isso que o ser humano ele precisa de orientação. Ele precisa ter a porta aberta para ele. Porque o que vamos querer da nossa cidade para os nossos netos? Uma cidade que vai respeitar só quem tem dinheiro no bolso, ou ele também vai poder dar orientação para aquele que está falido? A Vivi está na minha consciência, como o Rafa Lud, que fala sempre, está na direção, e ela está perguntando aqui junto comigo. A virada da chave foi em função do velório da tua mãe ou não? Foi, a vida de um adicto tu vai montar ela através de várias recaídas, né? Foi uma das chaves. Foi a chave quando eu entrei no Pop Rua, por isso que é uma coisa muito complexa. Foi a chave de que eu achei um amor que me deu a mão e tá me levando. É a chave da minha mãe, que eu não teria mais apoio na rua. É complexo o assunto, sabe? Mas tudo faz parte, onde que um monte de coisinhas estão sendo somadas, sabe? Quando a gente fala da pessoa que não quer sair das ruas, né? Eu acho que a gente teria que repensar essa frase, mas a dificuldade que é sair das ruas. Esse modo de sobrevivência que se adquire, ela te causa algumas maneiras que vai dificultar tu voltar ao teu dito normal, né? A tua casa, onde tu tem alguns horários, ao teu trabalho, onde tu entra em tal horário, tu almoça no horário X e tu vai para casa no horário Y. Então, quanto mais permanência nas ruas, mais dificulta a gente se centrar novamente no dito normal. Então, por vezes, também estar fechado num único ambiente causa um sofrimento muito grande, né? E aí, como que a gente vai trabalhar aquele indivíduo novamente? E esses altos e baixos, indas e vindas, diversas vezes, bater nas nossas portas, a gente olhar de novo aquele indivíduo, acolhê-lo novamente, acolhê-lo na dificuldade momentânea e tentar trabalhar por diversas vezes até que ele consiga criar novamente autonomia, se fortalecer e, sim, pensar na superação de rua. Acho que é bem importante. É que realmente não é fácil, né? Até porque o sistema do mundo também não é fácil, né? Se tu para e olha e vê tantas guerras, tudo é muito cruel, né? Às vezes parece que o apagamento seria, né? Mas isso é a questão da saúde mental, que às vezes está no caos e não consegue, né? Então, mas quando Wagner até... a Cris fala sobre a questão da rotina. Tem muitos casos de pessoas que não acessam alguns alojamentos, por exemplo, em função disso, de ter essa rotina, né? Eu acho que passa... É muito difícil tu falar só de uma causa, né? Então, assim, eu acho que é um ponto que eu bato, assim. Porque são muitas causas, né? Mas existe esse caso das pessoas em que muitas vezes não desejam ir para um acolhimento. Tá? E a gente tem que olhar com cuidado, porque não é um desejo tão, assim, consciente, talvez, ou assim, eu não quero porque eu não gosto. Assim, muitas vezes, a rua, tá? Ela vai exigir do sujeito estratégias, tá? Acho que isso é mais ou menos bem organizado, assim, até do ponto de vista da literatura, enfim, do que vem. E aí, como parte das estratégias, muitas vezes a pessoa não se sente bem estando num acolhimento, né? Com esse perfil de regramento, assim, né? Acho que tem que se pensar em outras possibilidades para esse sujeito, né? Porque assim como não tem uma causa, né? Tem que se ter muitas intervenções, né? Eu costumo pensar que... eu falo às vezes isso no Centro Pop, que um pouco a gente trabalha tanto com a repetição, né? Então a repetição faz parte da vida, mas no Centro Pop isso também acontece, assim. E aí é a recaída, né? A recaída é uma caída de novo, assim, e uma caída de novo é uma repetição. E aí a gente vai tendo que trabalhar com essa repetição, assim. Muitas vezes para tentar entender o que está fazendo com que esse sujeito recaia, né, para a situação de rua, ou recaia para a condição do álcool e drogas, ou que recaia por alguns outros motivos, assim, que façam com que ele vá para a situação de rua, né? Então, quando a gente
vai pensando assim nas possibilidades de intervenção, a gente vai também pensando como é que a gente pode fazer com que aquele sujeito saia da situação de rua, tá? O acolhimento é uma delas e talvez não, certamente hoje é a mais importante e significativa, sabe? Mas tem outras possibilidades também, né? E aí é uma coisa que tu vai tendo que ver no acompanhamento técnico, muitas vezes, né? Então, é um trabalho que ele é um trabalho muito ativo, né? Por exemplo, uma das outras possibilidades, por exemplo, um CAPS. O CAPS, a população em situação de rua utiliza o CAPS, se for necessário, se quiser? Sim. Porque daí ela atende ali, o CAPS não é a pessoa não fica, não dorme ali, mas ela... Mas pode também, Carol. Também tem acolhida. Tem os CAPS deles, tem acolhimento noturno para tratamento de alcoolismo, uso de substância. Eu acho que hoje na assistência é muito difícil fazer esse processo de trabalhar a superação de rua sem em algum ponto tu ter o apoio da saúde, tá? Acho que é importante que se diga isso, assim. São políticas distintas, mas são políticas complementares, tá? E acho que também a saúde não sei, assim, a saúde não conseguiria também sem a assistência. Então, elas têm que andar juntas para que aconteça esse movimento, assim. Quando eu falava lá da coletividade, é um pouco por aí, né? Então, também as políticas públicas têm que se organizar. E aí, sim, né? Tem coisas que o profissional da psicologia pode fazer na assistência, né? E tem coisas que o profissional da psicologia ou da assistência social também pode fazer na saúde, assim. Então, inclusive, são trabalhos complementares com seus objetos até relativamente definidos. Mas, sim, o CAPS é importante, ele não atende só a população em situação de rua, né? Sim, mas atende também, mas né? Atende, e acho que principalmente, né? Olha só, a minha direção lembrou que a gente tem umas telas, né? E eu vou pedir para a Vivi ir soltando para a gente poder conversar sobre essas telas ali, ó. Esse mapa, explica para nós, Cris, sobre esse mapa. Esse mapa a gente trouxe, é bem importante a gente pensar no nosso Rio Grande do Sul, né? Pensando na crescente que tu trouxeste da população em situação de rua. E hoje nós dispomos dentro do Rio Grande do Sul somente 10 municípios com centro pop. Então, 3 em Porto Alegre, né? E 1 centro pop nas demais regiões. Caxias, Pelotas, Novo Hamburgo, Rio Grande, Gravataí, São Leopoldo, Cachoeirinha, Passo Fundo e Viamão. Então, muito poucos serviços especializados para o atendimento da população em situação de rua. A gente sabe que a população ela não fica desassistida porque vão ser inseridas dentro dos CREAS ou em outros equipamentos, né? Mas o Centro Pop Rua ele é um serviço especializado. E é ali que se trabalha as questões voltadas à população em situação de rua. E você até falava que Porto Alegre tem uma referência aí, se você quiser compartilhar. Isso, Porto Alegre a gente fez algumas visitas e eles têm uma modalidade de ensino, que é o EPA, é uma escola destinada para a população em situação de rua. É bem interessante, algo que a gente ainda não conseguiu trazer para o município, mas que a gente está em discussão também, já teve outros atores que foram fazer a visita também nesse espaço, e é onde se pensa em estratégias de educação para a população em situação de rua que está em situação de rua, né, ainda. Então, não está organizada dentro de uma moradia, mas que conforme a sua organização externa, consegue ainda acessar o estudo, aí ali eles têm alimentação, tem higiene pessoal, então ele é um pouquinho diferenciado da rede normal de educação, né? Sim. Eu vou pedir para a Vivi passar, então, a próxima tela, por favor. O serviço de acolhimentos que a gente tem aqui em Caxias. Isso, então hoje a gente dispõe de 3 serviços de acolhimento institucional. Uma da modalidade Casa de Passagem, que é a Casa de Passagem São Francisco de Assis. Ela fica ali no Cinquentenário. Hoje a gente dispõe de 22 vagas masculinas e 18 vagas femininas. A gente tem um programa de apoio à saída das ruas, ela fica lá na Cidade Nova. Ele é um pouquinho diferenciado, que seria o perfil daquele usuário, que ele já está mais organizado, prestes a entrar para o mercado de trabalho, conseguir a sua superação,
Lá a gente dispõe de 48 vagas masculinas e 12 femininas. E nós temos a hospedagem Bom Samaritano. Ela é de uma modalidade pernoite, somente masculinas, 60 vagas. Essa modalidade, então, eles chegam por volta das 5h30, 6 horas e eles saem até as 7h30 do outro dia. Então, nas duas primeiras opções, tem atendimentos com técnicos, assistentes sociais e psicólogos que também vão trabalhar com ele estratégias para a superação de rua, que é muito importante isso, não apenas dar acolhida, mas a gente pensar junto com aquele indivíduo de que forma que a gente vai se fortalecer e qual que é a ideia dele, o que ele deseja além dali, né? Qual que é o próximo passo. Acho que é importante a gente trazer também que em todos os acolhimentos a gente acolhe os seus cachorros, os seus animais de estimação, porque é algo que a gente observa muito com eles, né? Tem uns que se vinculam muito com os seus animais de estimação e acabam sendo suas famílias. Então, esses serviços acolhem junto, não fica na mesma cama, mas fica na mesma casa, no mesmo ambiente. Sobre esse do meio que você falava, que é o programa de apoio à saída das ruas, e você falava do mercado de trabalho. Tem pessoas que estão em situação de rua e que trabalham. Sim, temos. Porque é isso, né? As pessoas realmente não sabem quem são essas pessoas, né? Parece, não trabalha. Inclusive, tinha o Marcelo, que vivia nas ruas, que tinha uma moto. Ele deixava a moto num posto de combustível e a moto era dele, só que ele vivia nas ruas. Isso. Às vezes as pessoas é o fato de não saber mesmo. Né? Acho que esse é um ponto importante. Assim, a pessoa em situação de rua, ela trabalha. Talvez ela não trabalhe como a ideia do trabalho que se tem de modo geral, de carteira assinada e tal. Mas ela recicla, ela faz bico, ela busca possibilidades. Então, acho que esse é um ponto interessante, assim, que faz um pouco fugir dessa estigmatização, né? Assim, ela trabalha. Até para sobreviver, exatamente, né? Porque... Exatamente. Né? Então, acho que isso é interessante, porque é isso. É, de novo, aquilo que vai fazer com que não dá para estigmatizar, assim. Tem que olhar de outras maneiras também. E a gente percebe que também, outro ponto, o número maior para vagas masculinas é porque o número em Caxias do Sul tem mais homens nas ruas do que mulheres. Isso, exatamente. A gente tinha um número muito pequeno de vagas femininas e hoje a gente ampliou, porque também observamos que ampliou o número de mulheres em situação de rua, né? Mas as vagas em casas de passagem, serviços de acolhimento, são sempre pensadas conforme a situação atual, né? Então, a gente vai verificando as necessidades e vai manejando essas vagas conforme as necessidades que a gente observa. Tá. Eu vou pedir, então, para a direção outras imagens ali do slide. E, gente, estamos com 33 minutos já de programa. A gente passa por essas duas e daí já vai fazendo as considerações do programa de hoje. Perfeito. Então, acho que de uma forma muito breve, a gente já falou no início, né? Uma média de atendimentos das pessoas. O Centro Pop atende uma média de 80 pessoas por dia. E lá eles fazem, então, a gente tem o café da manhã, a higiene pessoal, encaminhamento para mercado de trabalho, documentação, oficinas. Tem os atendimentos técnicos que vão pensar também em trabalhar aquele indivíduo constantemente para a superação das ruas. Então, é um trabalho que acontece com um tempo, né, Wagner, que são feitos pelos técnicos diretamente. Aí a gente traz ali os números médios desse primeiro semestre, né? Uma média de, então, 40 banhos no dia, a higiene pessoal deles, e o café da manhã e café da tarde, uma média de 75. E o CES é um serviço especializado em abordagem social. Ele está ligado também ao Centro Pop Rua. É uma equipe que sai às ruas e faz a vinculação com a população em situação de rua em loco. Então, por vezes, aquela população que não consegue acessar o Centro Pop Rua, que fica lá no Cinquentenário, ela é atendida pelo CES, que é a abordagem social. Então, hoje a gente tem uma média de 110 locais monitorados e uma média de 103 pessoas que a gente faz esse acompanhamento. E aí,
O que são esses locais monitorados? Os locais monitorados são onde normalmente a gente localiza pessoas em situação de rua. A gente não tem aqui no município grandes aglomeros, mas a gente sabe que tem alguns locais onde eles permanecem mais e onde a gente consegue acessá-los. Cria-se a vinculação, faz o trabalho em loco, tenta vincular o Centro Pop também, mas é uma forma de a gente não deixar essas pessoas também desassistidas. Acho que é importante a gente trazer também que, além de tudo isso, a gente tem, no município dispõe de auxílio passagem, que é um benefício assistencial para aquelas pessoas que estão em situação de rua, que não são do município e que gostariam de retornar para o seu município de origem. Então, a gente faz também todo esse trabalho com ela, essa avaliação, para que a pessoa não saia daqui também sem suporte nenhum, né? E que a gente consiga criar uma vinculação no município de destino e aí consegue fazer essa transferência. Perfeito. Eu vou pedir a última tela, vamos só observar aqui. E, gente, já vamos ter que encerrar. Ó, centro de referência. Isso, então aqui é o nosso endereço do Centro Pop Rua, né? Avenida Circular Pedro Mocelin. Fica bem após o... Fica depois do campo municipal. Campo municipal, Isso. isso. Tem um complexo de alguns serviços ali fica o Centro Pop Rua. O CEAS, então, tem a sua sede também dentro do Centro Pop, mas está nas ruas. Importante, eu trouxe esses números, qualquer pessoa pode entrar em contato com a abordagem social, nos solicitar o atendimento para aquele cidadão que ele observa nas ruas, em suas calçadas, enfim, a gente faz a visita, faz o acolhimento, mas lembrando, é muito importante o que o Wagner traz, quando ele diz que a pessoa tem que querer o acolhimento. Então, ninguém leva as pessoas à força. Então, a gente tenta entender o contexto daquele cidadão, tenta trabalhar o convencimento dele no acesso às políticas públicas. Então, é bem importante, a gente tem o número da abordagem social. Pedir colocar na tela, a gente pode até ampliar, por favor, essa tela para que as pessoas possam ver o número ali. Isso. E logo abaixo, então, a gente tem um plantão social. O plantão social, hoje, ele funciona finais de semanas e feriados, 24 horas o plantão social, também para os atendimentos para esta população em situações de emergência. Tá? Então, a abordagem social ela vai funcionar de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, da 1 às 5, das 6 às 22, e o plantão social finais de semanas e feriados. A população, a sociedade como um todo pode entrar em contato. E esse número é só em ligação? Dá para mandar o WhatsApp? Pode mandar o WhatsApp. Ótimo, DDD 54 98404 9921. É isso, né? O plantão social. Gente, infelizmente, o programa já está quase fechando o tempo dele. Viu? Passou rápido, parecia 40 vezes, parecia um monte, né? Vamos fazer considerações finais para que as pessoas que estão nos assistindo, o que fica desse programa, o que de mensagem a gente quer deixar para a população. Começo contigo, Enaldo. Eu acho que a gente precisa, mano, pensar direito sobre esse assunto, porque é um assunto bem delicado, né? Qualquer um pode... Não tem cor, não tem dinheiro, não tem idade. Qualquer um pode estar propício a cair nessa areia movediça, porque depois que tu pega o embalo aí, fica complicado de sair, sabe? Para muitas pessoas não tem a mesma história que eu tenho, né? Que outros terão, e precisamos apoiar, mano, o amor, o acolhimento, a escuta ativa, o pop rua, os profissionais, que isso é estudo de décadas, precisa ter prevenção, e isso é papo sério mesmo. Ai, que ótimo te escutar, Enaldo. Obrigada. Cris. Então, agradecer, né? Eu acho que é muito importante a gente poder ter esses espaços para mostrar que, de fato, a população em situação de rua, ela não tem um perfil único, né? E que a gente possa, de certa forma, valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. As nossas portas dos nossos serviços estão abertas para que a sociedade como um todo possa nos visitar e conhecer o trabalho que é desenvolvido. Desmistificar, né, esse estereótipo, acho que ele é muito importante. Trabalhar ainda mais as políticas públicas, fortalecer ainda mais. Nosso município é um município de referência, né, nesses atendimentos. A gente sabe que tem muito a que avançar, mas muito que a gente já vem fazendo.
Então, agradecer muito esse espaço e nos colocar à disposição para que, se ficar alguma dúvida, possa nos procurar. Ai, que bom. Obrigada. Obrigada. Cris. E você, Wagner? Eu acho que é retomar um pouco a ideia do que foi falado, assim, em termos de entender a população em situação de rua a partir da sua complexidade, assim, né? Porque criar reducionismos para explicações, a gente sempre cai em algum problema, assim. E a população em situação de rua, ela é complexa, ela é heterogênea e tem vários perfis aí, né? Como o Reinaldo bem colocava, assim. Então vai ter aquela pessoa que foi por questão financeira, aquela pessoa que foi por questão de um transtorno mental, aquela que foi por causa do uso de alguma substância, aquela porque se desencontrou e daqui a pouco vai se reencontrar. Então, assim, é um público muito heterogêneo e que, bom, tem na assistência social um serviço especializado que pode auxiliar, né, se esse for o desejo daquela pessoa. Então, acho que é isso que fica, assim. Ai, gente, obrigada, Wagner. Foi ótimo o programa. Muito obrigada. Aprendi um monte com vocês. Tenho certeza que o nosso público que está aí nos assistindo, com certeza também aprendeu. A gente relembra que esse programa você pode reassistir ele em qualquer horário no canal do YouTube, @Câmara Caxias. A gente tem uma playlist completinha ali com os Caxias Conversa. E é claro que esse vai estar nessa playlist. E também na plataforma de áudio Spotify. Você também pode nos ouvir apenas. Gente, muito obrigada. Obrigada a toda a equipe técnica que faz esse programa acontecer. E agradecer você que ficou aqui com a gente aprendendo um monte sobre população em situação de rua. Porque a gente desmancha preconceito quando a gente aprende sobre a vida, né? É sobre isso. Não é só sobre falar sobre população em situação de rua. A gente está falando sobre vidas, né? Então, fica aí o recado aí de reassistir esse programa e aprender mais. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.